Boa noite, gente. Meu nome é Eliseu. Eu sou dirigente da tenda de caridade Caboclo Pedra Branca, uma terreira que fica aqui na cidade do Rio Grande, no bairro Coab 2. O título do vídeo de hoje é A Influência dos Espíritos nas Nossas Vidas. Alguns irmãos ficam perguntando por que eu falo tanto em se preocupar com os companheiros espirituais, com os espíritos que nos acompanham. E é uma coisa que realmente eu estou sempre falando para as irmãs da corrente, para as pessoas que vêm aqui consultar, para terem cuidado com as companhias espirituais, que a gente deve evitar o máximo possível pensamentos ruins, comportamentos ruins, para não atrair obsessores, espíritos ruins para a nossa volta. E por que isso? Bom, é simples, né? Um guia espiritual, um espírito de luz, ele vai te ajudar muito. Ele pode te ajudar muito em vários momentos da tua vida. E, em compensação, um obsessor, um espírito malfazejo, ele pode te atrapalhar muito. É sempre bom as pessoas lembrarem disso. Boas companhias espirituais vão te ajudar muito. Em compensação, más companhias espirituais vão te atrapalhar muito. E isso por quê? Porque os obsessores, eles conhecem muitas vezes mais do que nós próprios, encarnados, as nossas fraquezas. Já houve casos de pessoas que me disseram que estavam um pouco bravas, um pouco irritadas, e de uma hora para outra ficaram muito irritadas, muito bravas, e acabaram brigando com pessoas que não queriam brigar, falando coisas que não queriam falar. Às vezes eu recebo aqui pessoas para atender que me falam que são ciumentas, mas que não são tão ciumentas assim, mas que em dado momento, de uma hora para outra, ficam muito ciumentos, ficam muito desconfiadas do cônjuge e às vezes não tem nenhuma justificativa para aquilo e acabam vendo posteriormente que não tinha nenhuma justificativa para aquele tipo de sentimento. Muitas vezes tu fostes em algum lugar e pegasse um carrego e levasse aquele carrego para dentro de casa, até eu passar na rua, então a gente tem que ter cuidado com isso. Tem também aqueles carregos, aquelas companhias espirituais que a gente carrega com a gente, que são dívidas encarnatórias, que são problemas de outras encarnações, são dívidas que nós temos com esses irmãos que vêm de outras encarnações. Mas também tem casos de carregos, de espíritos obsessores que se prendem a gente simplesmente porque encontraram uma afinidade moral e fluida. As pessoas precisam compreender que a religião de Umbanda não é só acender vela, incorporar e fazer oferenda. Não é só incorporar, acender vela, firmar vela e fazer oferenda. A minha mãe de santo sempre falava isso. O médium e o dirigente, principalmente, ele tem que ter uma percepção do mundo espiritual, tem que ter uma percepção além daquilo que ele vê, além daquilo que ele sente normalmente, além dos sentidos normais, dos 5 sentidos que nós temos. Então, é necessário que o médium em desenvolvimento, o médio desenvolvido, o dirigente principalmente, tem uma percepção, tem um conhecimento do mundo espiritual maior. Religião não é só para acender vela, não é só para girar
incorporar e fazer oferenda. É muito mais do que isso. Eu sempre falo aqui para as irmãs da corrente e para as outras pessoas que vêm se consultar que a gente tem que ter uma visão ampliada sobre alguns fatos e acontecimentos da nossa vida. A gente tem que ir além dos nossos 5 sentidos. Tem que ter uma interpretação espiritual, uma visão espiritual do que está acontecendo. E muitas vezes, esse tipo de interpretação, de visão espiritual, é o que nos salva de alguns problemas. Por quê? Porque a gente percebe que em dado momento, começou a chover, a gente percebe que em dado momento não existe só e somente só um acontecimento simples, e sim a influência de um espírito, muitas vezes um espírito positivo, assim como um espírito negativo, num fato, num acontecimento da nossa vida. Nós, umbandistas, precisamos compreender que o Pentateuco, a leitura do Pentateuco, das 5 obras principais de Allan Kardec, também servem para nos ajudar, para nos tornar médiuns umbandistas melhores. Então a gente tem que perder esse preconceito de achar que só e somente só o kardecista tem que ler as obras de Kardec. Não. O Pentateuco, as obras básicas de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese e o Evangelho segundo o Espiritismo são obras importantes para a formação, para o nosso conhecimento mediúnico. Então nós, umbandistas, assim como deveriam fazer todos os outros espiritualistas de todas as outras religiões espiritualistas, lerem essas obras de Kardec. Porque a partir do estudo das obras de Kardec, a gente está melhorando, a gente está refinando o nosso conhecimento, a gente está desenvolvendo a nossa mediunidade. Um desenvolvimento teórico, sim, um desenvolvimento teórico que no momento certo vai se fazer necessário. Então eu vou contar para vocês a história de Allan Kardec, que foi numa ópera em Paris, acompanhado de um grande vidente. Essa história está aqui, no Livro dos Médiuns, e todo mundo pode ver, todo mundo pode ler, e tem outras coisas também muito boas aqui nessa obra. O Allan Kardec foi acompanhado de um grande vidente numa ópera em Paris. Esse vidente falou para Allan Kardec que ele via espíritos diversos nesse lugar, nessa ópera. E em dado momento ele se comunicou com um espírito, e esse espírito falou para ele que ele tinha vontade de fazer com que 2 senhoras, 2 mulheres, naquela época damas, que estavam em determinado lugar, num camarote, que elas saíssem dali. Segundo o vidente, aquele espírito não era um espírito muito evoluído. E ele desejava que aquelas 2 senhoras, aquelas 2 damas saíssem daquele lugar. E ele falou com o vidente e disse que ia continuar tentando fazer com que essas 2 senhoras saíssem dali, saíssem daquele lugar. Passou alguns segundos e esse vidente viu esse mesmo espírito lá no camarote, balbuciando alguma coisa nos ouvidos dessas 2 senhoras. Essas senhoras inicialmente estavam prestando atenção na ópera, no show, e de uma hora para outra olharam uma para a outra e simplesmente se levantaram e saíram. O Allan Kardec e o vidente, segundo o que está escrito no livro, não sabem para onde elas foram, não sabem se elas ficaram bem. Vejam só o poder de influência que os espíritos têm sobre nossas vidas. A chegar a tal ponto de um espírito fazer com que essas 2 senhoras que estavam empolgadas vendo a ópera, de repente resolvam sair dali por vontade do espírito. Desse espírito que iria tirar elas daquele ambiente. Tanto Allan Kardec como o vidente que eu acompanhava ficaram preocupados,
se essas senhoras foram para um lugar bom ou ruim. Isso vai depender do espírito que estava acompanhando elas. Se ele era um espírito bom ou se era um obsessor. Se era um espírito bom, não tem problema nenhum. Mas se era um obsessor, ele pode ter intuído elas a irem para um lugar perigoso. Então é isso que eu falo. E a gente sabe que isso acontece na nossa vida. A gente sabe que esse tipo de influência espiritual acontece e pode acontecer diariamente. E muitas vezes, como eu sempre falo, não é uma questão de um trabalho espiritual. Ah, a pessoa, alguém me fez um trabalho espiritual. Não, não necessariamente pode ser um trabalho espiritual. Às vezes, como eu falei, é um carrego que tu pega em qualquer lugar, na rua, numa encruzilhada. Às vezes, também pode ser um desafeto que tu traz de outra encarnação. Eu vou deixar para contar para vocês no próximo vídeo o dia que eu vi o guardião capa preta das 7 encruzilhadas, que é um dos Exus que me acompanha, numa reunião espírita. Vou deixar para o próximo vídeo porque já está chovendo e o vídeo está muito grande. Quem gostou do vídeo, por favor, dá um like para nos ajudar. Quem acha que essas informações podem servir para outras pessoas, compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais, WhatsApp e Facebook, e inscrevam-se no nosso canal. Obrigado e fiquem com Deus.